Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus pessoal. Meu pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Eliel. Acabei de gravar um videozinho sobre moeda e agora a gente vai falar um pouquinho sobre questões a respeito de moeda que já caíram no mundo da diplomacia. Tá bom? Selecionei 11 questões e coloquei uma questão discursiva também para a gente ver como essa temática pode ser abordada. Sem mais delongas, vamos começar a brincadeira, beleza? Antes de começar, antes de compartilhar minha tela, só uma frasezinha. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Reflita sobre isso, tá? Que desafio você quer para sua vida? O meu é ser diplomata. E o seu? Ser diplomata, ajudar as pessoas, né? Pode ser. Então vamos lá, vamos atrás dos nossos desafios. Não seja uma pessoa em vão, uma pessoa que só faz o que os outros fazem. Crie seu próprio propósito de vida, ok? Vou compartilhar minha tela. Chega de pensamentos filosóficos aqui, tá? Pronto, tela compartilhada, questões de moeda. É bom demais, né, gente? Moeda. A matéria em si é um pouquinho abstrata, né? Dá pra gente puxar para o nosso mundo material, mas tem muitos termos aqui que confesso a vocês que tem que ser um pouquinho escroto para entendê-los. Bem, então vamos começar. A primeira questão, deixa eu aumentar aqui a fonte. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Primeira questão. As três fontes principais de uma moeda em um sistema econômico são a de meio de troca, unidade de conta e a reserva de valor. Tá certo ou tá errado, galera? Pause o vídeo, responda e a gente vai dar continuidade. A questão está correta, tá? Eu coloco um comentário aqui do lado. E, de fato, galera, não tem muitas complicações nisso. Principais funções: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Eu até trabalhei no slide aqui da aula passada, essas três, expliquei cada uma delas, tá? Basicamente, a meio de troca, você consegue, a partir da moeda, trocar de coisa. Por exemplo, tu tem 10 reais, tu consegue comprar uma capinha de celular. Se tu tem 100 reais, tu consegue ir num bom restaurante, comprar várias comidas. Tá? Então, ela consegue, por meio dessa aceitação geral, você consegue intermediar trocas. Tá? A unidade de conta é basicamente você conseguir cotar as coisas. Esse mouse é, sei lá, 20 reais. Essa caneta é R$ 1. Você consegue cotar, dar um preço às coisas. E a reserva de valor, ela nos diz, para, assim, termos bem simples, que aquela moeda ela vai se manter perene, vai se manter firme no tempo. Tá? Basicamente é isso. Primeira questão, corretinha, sem muitas dificuldades. A segunda questão. A política monetária influencia a evolução dos meios de pagamento e controla o processo de criação da moeda e do crédito. Na função de executor da política monetária, o Banco Central do Brasil, para regular os meios de pagamento, pode utilizar instrumentos clássicos, como encaixe legal, recolhimento compulsório, redesconto, excetuando-se as operações de mercado aberto. Vocês acham que é o quê? Certo ou errado? Se vocês perceberam a marcação que eu fiz aqui, o erro é bem simples, gente. É só essa restrição aqui, excetuando-se, que ela também pode ser utilizada, as operações de mercado aberto. Basicamente, o erro é só porque tu restringiu aqui o item, né? Não tem nem muito o que eu falar. Eu até coloquei no slide da aula de economia. Deixa eu ver se eu acho que para você, pronto. Instrumentos expansionistas e restritivas, tá? A questão foi um pouco genérica. Ela falou, a política monetária pode ser influenciada por meio de depósito compulsório, taxa de redesconto, compra de títulos e tal. A questão foi um pouco genérica, o erro foi apenas ter colocado essa palavra, excetuando-se. Normalmente, tome cuidado com questões restritivas, ok? Vamos para a questão 3. A criação de novos bancos, desenvolvimento em todos os níveis, nacional, regional e internacional, embora seja complicado, seja importante para atender as demandas de investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, não tem sido visto como uma iniciativa promissora
devido à oferta inadequada de crédito no curto prazo para investimentos em economia real. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? 3, 2, 1, pronto. Acho que você já deve ter marcado aí. Galera, a resposta está errada. Por quê? Porque no curto prazo é ótimo ter muitos bancos, porque todo mundo vai dar empréstimo e tal. No curto prazo é ótimo. O negócio é o longo prazo. O problema é o longo prazo, a inflação, aumento do desemprego, né? Porque quando tem inflação, as empresas vão começar a cortar gastos, a renda vai diminuir. Gente, é muita coisa. Então, tipo assim, no curto prazo, tem muitos bancos, tem muito crédito, é ótimo. O ruim é o longo prazo. Então, a questão errou justamente por causa disso. Tá? Aí falou aqui, ó, inadequada de curto prazo. Pô, o curto prazo é ótimo. O ruim é o longo prazo. Ok? Questão 4. Na atualidade, para que uma moeda seja aceita como meio de troca, o país em que a emite deve ter reservas de ouro em quantidade suficiente, de acordo com o denominado padrão ouro. Sério, gente? Na atualidade, padrão ouro? Não, galera, esse padrão ouro deixou de estar, a questão tá errada. Esse padrão ouro foi existente, mas, pô, desde o século XIX, tipo, faz muitos anos que o padrão ouro não é mais instituído, hoje é livre o intercâmbio. Depois do padrão ouro, teve que padrão dólar ouro, e depois teve o presidente Nixon, acabou que deu fim a essa convertibilidade do dólar em ouro, hoje é livre e tal. Tá bom? Então, não tem isso não, ok? Questão 5. A expansão dos meios de pagamento é realizada exclusivamente pela autoridade monetária, uma vez que depende da impressão de mais papel moeda. Na verdade, não, galera. Tá? A questão está errada. Por quê? Porque essa quantidade, esses meios de pagamento, eles também podem ser realizados por meio de instituições bancárias comuns, bancos comuns. Por exemplo, se o banco começar a conceder mais crédito, ele é uma certa política monetária, tá? Porque a população vai ter mais crédito. Da mesma medida, o banco também pode começar a vender títulos, e quando ele vende títulos, ele acaba pegando esse dinheiro que está na economia e diminui a demanda de moeda. Tá? Então, não é só o Banco Central, não. Tu percebe que a palavra exclusivamente foi bem forte aqui e realmente dava para a pessoa começar, pô, será que é exclusivamente? Tá? Então, o erro foi esse. Não é só o Banco Central. Os bancos comerciais também se utilizam da expansão dos meios de pagamento. Ok? Vamos para a questão 6. Em um sistema econômico, a taxa de juros é um importante determinante da demanda por moeda. Ela influencia as decisões dos investimentos nos agentes e, por conseguinte, o volume das moedas por meio que será destinado à especulação. Ok. Na aula passada, eu até falei dessa demanda por moeda por meio especulatório. Isso aqui também é chamado de motivo de portfólio. Surgiu na década de 1930 com o economista Keynes. Adveio principalmente depois da crise de 1929. E o mundo percebeu que o pessoal também demandava moeda para especular na bolsa, tá? Então a questão foi bem genérica, a questão certa, e espero que você tenha acertado aí na sua casa. Tá? Questão 7. Meio de troca, unidade de valor e reserva de valor são funções da moeda que, em conjunto, a diferenciam de outros ativos financeiros. Tá certo ou tá errado? Gente, aí cola e copia da primeira questão da primeira questão que eu coloquei para vocês, né? Cola e copia. Cara, como esses temas se repetem, gente. Então, assim, se você fizer muitas questões, você vai perceber que elas vão começar a repetir o mesmo nicho temático. Então, item corretíssimo. Beleza? Vamos para a questão 8ª. Taxas de juros mais elevadas. Atenção. Aumentam o custo de oportunidade de retenção de moeda e, por conseguinte, contribui para expandir a demanda por moeda? Vocês acham que está certo ou que está errado? Bem, galerinha, o item está errado. Quando tu aumenta a taxa de juros, o que acontece? A demanda por moeda vai diminuir. É uma relação inversamente proporcional. Bem aqui, ó.
motivo especulação. Quando tu aumenta a taxa de juros, a demanda por moeda vai diminuir. Ok? O custo de oportunidade vai ficar muito alto de tu reter moeda. Eu não sei, eu estou mostrando outro slide, eu acho que vocês não estão nem vendo, né? Ou se estão, depois vocês deixem aqui nos comentários. Depois eu vejo se vocês estão vendo ou não. Tá? Então, assim, a questão errou justamente por causa disso. Não expande a demanda por moeda, diminui a demanda por moeda, tá? Por quê? Porque se eu aumentar a taxa de juros, a demanda por moeda diminui. Elas são inversamente proporcionais, tá? Questão 9. A tendência recente da redução de juros no Brasil, ao diminuir o custo de oportunidade de retenção de moeda, contribui para expandir a demanda por moeda nesse ativo. Gente, é basicamente o contrário da questão anterior, né? Como eu falei para vocês, se reduz a taxa de juros, a demanda por moeda vai aumentar. Então, o item está correto. Redução das juros aumenta a propensão a investir, contribuindo para, assim, expandir a demanda por moeda da economia. Viu como é tranquilo? Lembrar dessa tabelinha aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Vamos para a questão 10. O crescimento da oferta monetária decorrente da política monetária expansionista será tanto maior quanto for menor a razão entre reservas dividido por depósitos. Vocês acham que está certa ou está errada? O item se encontra correto, galera. Por quê? Porque quanto menos depósitos compulsórios, reservas eu tiver, mais eu vou ter dinheiro para poder expandir a oferta monetária, mais eu vou ter dinheiro para poder crédito, investimento, empréstimos, tá? Então, assim, quanto menor for essa proporção de reservas e depósitos, tá? Tipo, era 50%, se eu diminuir para 10%, ou seja, vai ter mais dinheiro disponível no banco para poder emprestar, fazer investimentos, ok? Então, o item se encontra corretíssimo, galera. A questão 11. O aumento do coeficiente de encaixes compulsórios. Eu não sei se vocês assistiram a aula de economia, moeda comigo, mas eu expliquei isso daqui. Cara, isso daqui é top. Como tinha um professor comigo que falava isso. Isso daqui é top. O aumento do coeficiente de encaixes compulsórios por interferirem diretamente no nível de reservas bancárias, reduzem o efeito multiplicador e, consequentemente, a liquidez da economia. Vocês acham que está certa ou vocês acham que está errada? Galera, o item se encontra correto, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o que são encaixes compulsórios. Não tem aqui, mas tem a explicação aqui do lado. O aumento desse coeficiente de encaixes compulsórios significa que os bancos devem aumentar a taxa de depósito do Banco Central, tá? Reduzindo-se, assim, a possibilidade de crédito ao consumidor e a quantidade de moeda disponível para saques. Reduz, portanto, a liquidez da economia. Essa questão foi linda, gente. Foi linda porque, assim, se tu tem essa diminuição de moeda, automaticamente tu diminui a liquidez, porque liquidez é o quê? Conseguir transformar em moeda. Então, assim, a questão pedia para tu entender, pedir para saber o que era esse coeficiente de reservas, que é o R, né? Eu falei para vocês, se tu aumentar o R, o multiplicador monetário vai diminuir, são inversamente proporcionais. Apenas o D, que é o quê? Que não tem um nome, né? É só coeficiente D. Apenas o D que é diretamente proporcional. Então, assim, tu tinha que conhecer a fórmula, de fato, mas um pouquinho de conhecimento de mundo e tal, dava para tu... coeficiente de encaixes compulsórios, ou seja, encaixe do banco junto ao banco do Bacen. Ele interfere no nível de reservas bancárias. Tá, é um coeficiente de encaixes compulsórios. E se tu reduzir o multiplicador, tu vai automaticamente diminuir a moeda do mercado. E se tu diminuir a moeda do mercado, tu vai diminuir a liquidez. Então, assim, foi realmente uma questão boa, tá? Essa questão era top.
Tá? Então, para finalizar, galera, eu coloquei aqui uma questão discursiva, pedindo para você explicar. São 5 itens. Eu deixarei para vocês lerem o meu padrão de resposta. Desculpem alguns erros gramaticais, alguma coisa tipo, eu fiz bem rápido. Mas é um desafio que eu deixo para vocês. Tarefa de casa, explicar. É bem fácil, ó. Explica as funções da moeda. Eu expliquei várias vezes. Explique como funcionam as políticas monetárias expansionista e resistiva, mostrando suas consequências. Explique qual é a diferença entre política. Eu vou tirar essa questão aqui, porque eu tirei do outro slide. Pronto. Explique quais são os meios de pagamento restritivos e os ampliados. Explique a relação de demanda por moeda com a renda e a taxa de juros sob a ótica dos clássicos do Keynes. Tipo assim, essa questão aqui necessitava que você tivesse visto a minha aula. Então, eu já vou deixar aqui no card disponível para você clicar e já ir direto para a minha aula. Beleza? Vou encerrar aqui. Por fim, eu coloquei só uma análise aqui da terceira fase, de 2013 até 2019, para vocês verem os temas que já caíram e, infelizmente, não caiu nenhuma vez moeda. Mas, assim, é importante você entender moeda para você entender, tipo, a política econômica de algum governo, tá? E se não caiu, pode ser que caia uma vez, né? Então, galerinha, basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio que uma complementação da aula anterior. E a frase do dia não é basicamente uma frase, mas é assim, é uma experiência, né? Hoje, de manhã, eu fiz umas redações, e de tarde eu acabei passando a tarde jogando xadrez. E à noite eu comecei a gravar uma aula, né? A aula de economia anterior. Passei uns 50 minutos gravando a aula e acabou que o slide que eu era para estar apresentando, acabou não apresentando. Apresentou foi outra coisa, né? Não foi slide, porque aqui no Zoom, se você apresentar, sem você clicar numa tela, vai ficar naquela tela. Isso me frustrou bastante, pô. 50 minutos explicando para depois tu ver que nada se aproveita. Aí eu fiquei pensando, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí eu acabei fazendo. E depois eu acabei fazendo esse vídeo comentando as questões sobre o tema moeda, né? Então, assim, aquela frase, né, galera? Se não for você correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr por você. Então, bote sempre seu sonho como prioridade máxima. Hoje é domingo de noite, cara. É 11 horas da noite eu gravando um vídeo pro YouTube. Estudando, né? Porque para gravar um vídeo desse eu tenho que estudar. Então, assim, galera, no mais era isso que eu queria externar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, siga o canal, curta o vídeo e compartilhe com algum colega seu que também estuda para diplomacia, que certamente irá ajudá-lo e eu acho que deve ter ajudado você também. Tá bom? Abraço. E qualquer dúvida, Instagram, Eliel Madeiro, ou deixe aqui a dúvida nos comentários.